Existe uma pergunta que precisa ser respondida, e a pergunta é a seguinte: você já parou para pensar que talvez você esteja procurando a felicidade no lugar errado? Muitas pessoas, elas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, sucesso, posição e reconhecimento e bens materiais. Trabalham cada vez mais, elas dormem cada vez menos, alimentam-se mal, abandonam os exercícios físicos e deixam a família e os amigos em segundo plano. E quando finalmente essas pessoas percebem o que aconteceu, elas descobrem uma verdade dolorosa. Conquistaram algumas coisas por fora, mas perderam a saúde e a alegria por dentro. Foi justamente para ilustrar essa relação entre saúde e felicidade que o Dr. Sadly ele contou uma história impressionante sobre um homem que tinha tudo menos saúde. Certo dia, enquanto passava ali por uma determinada rua, o Dr. Sadly ele foi surpreendido por uma saudação. Olá, doutor, como vai o senhor? Então o doutor se virou rapidamente e ele reconheceu aquele homem. Era um antigo paciente, mas havia algo impressionante naquela pessoa. Ele transmitia saúde, energia, alegria, parecia satisfeito com a vida. Era um homem cheio de disposição, mas o mais surpreendente era lembrar como este homem estava há menos de 2 anos antes. Naquela época, aquele mesmo homem ele havia chegado ao consultório carregando angústia, desespero e um organismo completamente debilitado. O que havia acontecido? Ele queria alcançar uma boa posição, ele queria vencer nos negócios, queria crescer, e nessa busca ele cometeu um erro que muitos de nós também podemos cometer. Ele colocou os negócios acima da própria vida. O sucesso começou a custar caro demais. Este homem, ele havia esgotado a própria saúde. Ele descuidava da alimentação, ele não praticava os exercícios e deixava a família de lado. Afastava-se dos amigos. Toda partícula da sua energia era dedicada a uma única coisa: aos negócios. Dia e noite esse homem vivia para trabalhar. E qual foi o preço? O seu corpo, ele começou a cobrar a conta. Vieram os problemas digestivos, a pressão alta, as dores de cabeça, a insônia, e junto com tudo isso veio uma mudança aí no seu temperamento. Ele ficou impaciente, irritado, austero, descontente, e aqui está uma das grandes lições dessa história. Quando a nossa saúde começa a desmoronar, muitas vezes nossa maneira de tratar as pessoas também muda. Por exemplo, os companheiros daquele homem de trabalho passaram a se afastar deste homem. A sua esposa e seus filhos sofriam com a sua irritabilidade. Pequenas coisas se transformavam em discussões e descontentamento. Aparecia diariamente e ele começou a enxergar desgraça por todos os lados. Era um verdadeiro círculo vicioso. A saúde ruim afetava o seu humor. O mau humor prejudicava seus relacionamentos. Os relacionamentos prejudicados aumentavam a sua infelicidade, e a infelicidade afetava ainda mais a sua saúde, até que este homem chegou muito perto da ruína completa. Então foi que procurou o Dr. Sadly, e o primeiro passo foi reconhecer a verdade. Depois de uma longa conversa, o médico apresentou argumentos fortes, e aquele homem
finalmente, ele reconheceu algo muito importante. Ele próprio havia contribuído para construir aquela situação. Não era fácil admitir, mas foi justamente essa honestidade que abriu a porta para a mudança. Ele então decidiu dominar-se, decidiu reorganizar sua vida, decidiu voltar a viver de maneira mais equilibrada e prudente. Mas havia um grande desafio. Os negócios ele precisava mudar completamente em sua relação com o trabalho. Não significava abandonar a sua responsabilidade. Significava colocar o trabalho no lugar correto. Porque trabalho, com certeza, é importante, mas trabalho não pode ocupar o lugar da vida inteira. Mas houve uma mudança inesperada. O Dr. Sadly, ele sugeriu algo que poderia parecer simples demais. Este homem da nossa história, deveria se interessar por um clube de crianças e deveria dedicar diariamente algumas horas às atividades daquele clube. Ele começou a participar dos jogos, conversava com as crianças, ele interessava-se pelos problemas dessas crianças, ele dedicava tempo, atenção e energia a essas crianças. E algo extraordinário começou aí a acontecer. Ele começou a se divertir novamente. Esse homem começou a sorrir. Ele começou a pensar menos em si mesmo. No começo foi muito difícil. Ele precisou lutar contra os seus velhos hábitos. Ele precisou aprender a controlar o seu temperamento. Mas ele perseverou e pouco a pouco ele conquistou aí a simpatia e o respeito daqueles jovens. E aquela convivência começou aí a produzir nele uma espécie de irradiação de felicidade. O seu mau humor começou a desaparecer. O corpo também começou a responder. Depois ele passou a prestar mais atenção à alimentação. Seu organismo começou a reagir. Também adotou exercícios regulares. E a transformação foi acontecendo. O seu corpo debilitado, ele começou a se recuperar. Os seus nervos antes desgastados foram se fortalecendo. Em menos de um ano, aquele homem já conseguia dormir tranquilamente, alimentava-se bem e deixou de se preocupar excessivamente. Aquela pessoa que antes era sombria e pessimista havia se transformado em alguém otimista. Agora ele vivia em harmonia com os companheiros, com a família e com o ambiente ao seu redor. Que transformação, não é verdade? Mas perceba, não foi apenas uma mudança física, foi uma mudança de vida. Será que felicidade é uma questão de saúde? O Dr. Sadly, ele reconhece que existem pessoas extraordinárias, pessoas que mesmo enfrentando doenças e sofrimentos, essas pessoas continuam demonstrando alegria e contentamento. São exemplos raros de pessoas que decidiram cultivar a felicidade, apesar das dificuldades. Ele conta o caso de uma mulher, que essa mulher havia permanecido de cama durante 18 anos. Mesmo enfrentando aí dores contínuas, ela procurava permanecer alegre e feliz. Isso nos ensina algo precioso. A felicidade não depende exclusivamente das circunstâncias externas. Existem pessoas que enfrentam dificuldades e, ainda assim, essas pessoas encontram motivos para agradecer. Mas também é verdade que, para a maioria das pessoas,
A saúde exerce uma influência enorme sobre o modo como vivemos. A felicidade, ela pode ser uma flor do espírito, pode nascer na mente, mas suas raízes também estão relacionadas ao nosso bem-estar físico. Por isso, se queremos viver uma vida mais plena e feliz, nós precisamos cuidar da saúde. O que colocamos no corpo também pode, com certeza, afetar a nossa vida. E existe outro ponto importante nessa mensagem de hoje. A alimentação, à medida que a ciência compreende melhor o funcionamento do organismo humano, fica cada vez mais evidente a importância da nutrição para o bem-estar. Para o bem-estar. A nossa alimentação, ela pode influenciar com certeza a nossa disposição e até nosso comportamento. Veja só esse exemplo. Uma alimentação baseada frequentemente em arroz polido foi associada à irritabilidade, desânimo e falta de disposição, em razão da deficiência de vitaminas do complexo B. A lição principal é simples. Nós não devemos tratar aí o nosso corpo como se ele não tivesse importância, verdade. Aquilo que nós comemos, a maneira como dormimos, a quantidade de movimento que fazemos, a forma como lidamos com o estresse, o tempo que dedicamos à família, a convivência com outras pessoas, tudo isso faz parte da nossa qualidade de vida. E agora eu quero nesse momento aqui fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida hoje? Será que o trabalho ele está ocupando um espaço que deveria pertencer à família? Será que você está deixando de cuidar da sua saúde porque está sempre ocupado, ocupada? Será que a sua alimentação ela precisa de mais atenção? Será que você precisa voltar a caminhar, a movimentar o corpo e respirar um pouco de ar livre? Será que está na hora de desligar um pouco aí a preocupação e voltar a desfrutar aí das pequenas coisas da vida? Talvez você não precise mudar tudo de uma vez. Talvez você precise começar com pequenas decisões. Uma alimentação, por exemplo, uma alimentação mais equilibrada, mais movimento, mais descanso, mais tempo com quem você ama, mais momentos de alegria, mais contato com pessoas e, acima de tudo, uma vida com um propósito. E a grande lição é que a história daquele homem, ela nos mostra uma coisa que jamais devemos esquecer. Não vale a pena conquistar o mundo e perder a saúde, a família e a alegria de viver. O trabalho ele tem seu lugar. O dinheiro tem a sua utilidade. Os objetivos são importantes, mas nenhum sucesso compensa uma vida destruída pela falta de equilíbrio. Então cuide da sua saúde, minha amiga e meu amigo. Cuide da sua mente. Cuide dos seus relacionamentos. E também cuide da sua família. E não espere perder tudo para descobrir o valor daquilo que você já possui. Por quê? Felicidade não é apenas aquilo que conseguimos conquistar. Felicidade também é saber viver. E eu quero dizer para você nesse momento, se essa mensagem ela falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Pare por alguns segundos e pense aí na sua própria vida. O que você precisa mudar hoje para viver melhor amanhã? Escreva aqui nos comentários, diga uma palavra que represente aquilo que você deseja cultivar mais na sua vida. Saúde, paz, família ou felicidade? E se você acredita que esta mensagem
ela pode ajudar outra pessoa, eu te convido aqui a compartilhar este vídeo. Compartilhe este vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e deixe o seu like e ative o sino para receber as próximas mensagens. Às vezes, uma simples mensagem, com certeza, pode ser o começo de uma grande mudança. E talvez esta mensagem tenha chegado até você exatamente no momento certo, na hora certa. Porque a grande verdade é que saúde e felicidade estão profundamente ligadas e precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente e da família e daquilo que realmente importa. Um forte abraço, minha querida amiga, um forte abraço, meu querido amigo. Fique com Deus até o nosso próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau.